Muito boa noite, internautas. Este é o programa Chamando Vencedores, uma realização da Igreja em Cosmópolis, que se reúne na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Nosso encontro aqui na TV Jaguari é semanal, todas as terças, às 18 horas e 30 minutos. E o nosso tempo de programa aproximadamente 25 minutos. Convidamos você a permanecer até o final da mensagem conosco. E o nosso encontro lá no local de reuniões é aos sábados, às 20 horas, e aos domingos pela manhã, 9 horas da manhã. Nós nos reunimos aqui em Cosmópolis também nas casas, e hoje nós nos reunimos na casa do seu Cláudio, lá na rua Monte Castelo, na Vila Nova. Nossas reuniões são de estudo bíblico semanal, onde nós podemos nos reunir e desfrutar da palavra do Senhor. E com a muita misericórdia do Senhor, estamos aqui com essa oportunidade de desfrutarmos da palavra do Senhor mais uma vez. E no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, diz que todos aqueles que creram no Senhor, o receberam como Salvador, se tornaram filhos de Deus, a saber, os que nasceram do Espírito, não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E hoje eu quero dedicar esse programa a um irmão em Cristo que creu, recebeu o Senhor, fez oração recebendo, professando a sua fé publicamente em Cristo, nosso Salvador. Então ele é um irmão em Cristo. E se é um irmão em Cristo, ele faz parte da igreja em Cosmópolis, porque é isso que nós pregamos com base bíblica. Nós pregamos, a nossa visão é essa, que todos aqueles que creram e receberam o Senhor como seu Salvador, segundo a Bíblia, são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, têm um único Pai. Se todos nós que cremos no Senhor aqui em Cosmópolis temos um único Pai, somos todos irmãos em Cristo. Por isso, eu dedico esse programa a este amado irmão que se encontra enfermo. Ele vai assistir esse programa futuramente, com fé em nosso Senhor, e ele sabe que este programa é dedicado a ele e é para ele. Então, meu amigo, meu irmão, e por que não dizer meu pai adotivo, porque ele me chama de filho adotivo. Eu quero dizer para você, Renato, hoje Senhor Jesus, faz 7 dias que você está em coma no hospital. E Senhor Jesus, tem sido difícil, muito difícil. Mas a palavra de Deus nos dá força para confiar no Senhor. Confiar no Senhor que você vai sair dessa. Em Jó, capítulo 14, versículo 7, nos diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então nós não perdemos a esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. Que mesmo ao cheiro do Espírito, a água na Bíblia simboliza o Espírito. Em Efésios deixa bem claro para nós, quando o Senhor ali diz que o Senhor está fazendo em nós uma lavagem e uma purificação através da água da palavra. Então, a palavra de Deus é Espírito e é vida. O próprio Senhor diz isso. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, ao cheiro do Espírito, vai renovar. Mesmo que esta árvore, que é o homem, se encontre aos nossos olhos cortada, enferma, abatida, ao cheiro do Espírito se renovará. Tem muitas pessoas orando por você, muitas.
não são poucas. Igreja em Cosmópolis, igreja em Campinas. E quando eu falo igreja em Cosmópolis, não é somente nós que nos reunimos nessa base, com essa visão, invocando o nome do Senhor. São muitos irmãos em Cristo aqui em Cosmópolis, muitos pastores, muitas pessoas que creem em Jesus Cristo estão torcendo e orando, pedindo a Deus pela sua recuperação. E a oração é o que move o braço de Deus. Em Êxodo, capítulo 17, nós vemos a passagem da luta do povo de Israel contra os amalequitas. Está em Êxodo 17. E no versículo 11, o Senhor deu uma ordem para Moisés. Fala, sobe ao monte e levante as mãos santas aos céus. Ou seja, era para Moisés orar pelo povo de Israel na luta contra os amalequitas. E o versículo 11 diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, começava a vencer a guerra. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, ou seja, o Amaleque, ele com a mão alta, cansado de ficar com a mão nessa posição orando a Deus, ele baixava, então ele percebia, olhava lá embaixo e via que Amaleque estava vencendo, derrotando o povo de Israel. Então, no versículo 12 seguinte, diz que Arão e Hur subiram junto com Moisés e começaram a sustentar as mãos de Moisés, um segurando por baixo a mão de Moisés em oração. E aí então Israel prevaleceu e venceu as guerras. Em 1 Timóteo, a realidade dessa passagem, ou seja, o complemento, é o que Deus fala através do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 da primeira epístola, versículo 8, onde o próprio Deus, através do apóstolo, fala para Timóteo e para nós hoje, assim, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou seja, sem discussão. A vontade de Deus é que nós não cessamos de orar. Então, quando Hur e Arão começou a sustentar as mãos de Moisés e ela já não pesou mais e não abaixava, Israel pôde vencer a guerra. Nós estamos numa luta constante, é uma guerra. Hoje nós estamos em guerra contra o inimigo de Deus, numa guerra espiritual, por causa da enfermidade, por causa da guerra e a luta, o ataque do inimigo na alma das pessoas, levando angústia, levando depressão, levando enfermidade física e espiritual. Então, meu amado irmão, você está enfermo, mas nós aqui estamos lutando em oração. E Senhor Jesus. E não estamos lutando sozinhos. O versículo mostra que temos que lutar juntos. Qualquer pessoa que esteja numa situação assim, não pode perder a esperança e confiar no Senhor. A gente precisa dos irmãos, porque a minha fé sozinha é muito pequena, é muito menor do que um grão de mostarda. Mas um dia um irmão compartilhou algo numa reunião e me encorajou, e essa palavra tem me sustentado esses dias, que se cada um orar e o pouquinho da minha fé, o pouquinho da fé do outro irmão e da outra irmã, se juntar todo o pouco que cada um possui, chega no tamanho do grão de mostarda. E aí então o monte, o problema pode se passar e se lançar ao mar. Aí crendo, você pode dizer, em nome de Jesus, passa adiante. Enfermidade seja removida e o Senhor vai removê-la.
Então, essa é o que tem nos sustentado. Em Romanos, capítulo 12, no versículo 12, o Senhor, através do apóstolo Paulo, novamente nos diz: regozijai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e na oração perseverante. Nós temos praticado essa palavra. Paciente na tribulação que estamos passando agora. E sendo perseverante nas orações, crendo que o Senhor vai vencer, que o Senhor vai sustentar todos nós, como tem sustentado até aqui. Em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 20, o Senhor nos dá uma palavra direta sobre essa situação que estamos passando e que tantas pessoas podem estar passando hoje. Então, fica aqui o encorajamento através da palavra do Senhor, não a minha, mas o Senhor nos diz que há esperança para todos que estejam numa situação de tribulação terrível, com uma enfermidade terrível, na família ou num ente querido, num irmão em Cristo. E nessa passagem aqui de 1 Tiago, no capítulo 13, o Senhor nos diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. É isso que nós temos feito. Muita gente fazendo essa oração, crendo que o Senhor há de restaurar todas as coisas para a honra e glória do seu nome. No versículo seguinte, 14, nos diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Essa é a palavra que nós temos confiado e temos orado ao Senhor, crido nessa palavra. Então eu quero deixar aqui um encargo com o coração aberto diante do Senhor. O irmão que eu disse no começo, ele está numa situação difícil aos olhos humanos. Enfermo, em coma, 7 dias. Muito estado gravíssimo. Mas, de acordo com a palavra do Senhor, que nós lemos aqui agora, nós temos orado e crido nessa palavra. E nós cremos e oramos aqui, Senhor, em Teu nome, publicamente, diante da TV, das câmeras, professando o Teu nome, a confiança que o Senhor deu. O Senhor diz em Mateus 16, versículo 18 e 19, que o que a igreja orar e ligar na terra será ligado nos céus. É baseado nessa palavra que nós temos orado, os Teus filhos nessa cidade, muitos têm orado e ligado pela recuperação desse amado irmão e para que ele possa levantar daquele leito e vir dar testemunho publicamente. Nós cremos e colocamos essa palavra e essa confiança num ato de fé, profetizando com o poder que o Senhor dá à igreja, e eu como membro da igreja, revestido pelo sangue de Cristo, estamos aqui fazendo um testemunho, um ato de fé, que o Senhor vai levantar esse irmão e vai trazê-lo aqui, sentado ao meu lado, para dar testemunho da sua recuperação e do milagre que o Senhor já está operando nele agora. Cremos e pela fé compartilhamos. Há esperança, pois a árvore mesmo cortada, ao cheiro das águas, se renovará. Jesus é o Senhor.